Este é Vegeta, ou pelo menos a primeira faceta de Vegeta que os fãs puderam ver dentro do fandom. Essa etapa de Vegeta é conhecida como Vegeta Explorador, que foi durante sua primeira chegada ao planeta Terra. Ou, para simplificar, vamos dizer que essa fase do personagem se manteve enquanto ele foi o vilão principal, aliás, um dos melhores da franquia. Vegeta era realmente mau, cínico, sem coração, empatia e muito egocêntrico. Apesar de tudo isso, ele ainda não era alguém digno do título de monstro. Isso só pode ser aplicado a vilões e personagens que parecem ter saído diretamente do fundo do inferno. Tipos que até o diabo pararia pra ver. Perplexo. Sim, estou falando do Freeza, mas hoje não é o dia do Freeza. Então tchau, Imperador. A questão é que o Vegeta vinha sendo para a franquia mais ou menos o terceiro antagonista apresentado que realmente dava medo. Os outros dois foram Tal Pai Pai, um cara terrível, e claro, Piccolo Daimal, um personagem bastante cruel e assustador. Mais tarde, embora Piccolo Jr., Coelho e Nappa causassem certa impressão devido aos seus poderes, não davam tanto medo quanto o Vegeta. O especial do Vegeta é sua ótima oratória. Ele é culto e inteligente, embora não mostre isso sempre. Isso ocorre em várias ocasiões. Quando o Vegeta dá explicações sobre, por exemplo, a raça de algum planeta remoto, fica evidente que Vegeta teve uma educação forte sobre o universo durante sua infância. Por isso, aliado ao seu orgulho e ego infinitos, ele exalava uma aura muito opressiva, com a qual ele sempre deixava claro, conscientemente e com todas as suas forças, que você estava abaixo dele, o príncipe dos Saiyajins. E embora esse lado do Vegeta me fascine, há um que acho ainda mais incrível, e que é, sem dúvida, meu período favorito do personagem, onde o vimos realizar os atos mais épicos e onde foi ele contra o mundo. Ah, sim. Hoje vamos falar sobre o lendário Vegeta em Namekusei, o Homem Sem Medo. Estamos na Terra. A batalha chegou ao fim. Vegeta está completamente destruído, assim como o Goku, mas Vegeta ainda consegue se mover desajeitadamente o suficiente para chamar sua cápsula e entrar nela se arrastando para poder partir. Mas Kuririn não ia permitir isso. Empunhando a espada de Yajirobe, ele se prepara para acabar de uma vez por todas com aquele desgraçado que tirou a vida de tantos de seus amigos e quase acabou com a dele também. Mas ele é impedido por Goku, que lhe suplica para não matá-lo, para deixá-lo ir embora. E aí, existem teorias sobre esse momento? Uma que eu gosto muito e a qual me apego para não achar que Goku é um completo idiota é que Goku. No entanto, ele percebeu, assim como aconteceu com Piccolo, que Vegeta tinha chances de mudar e se tornar uma pessoa melhor. Isso porque, em um diálogo do Vegeta no mangá, ele diz algo como que fica surpreso por Goku não tê-lo matado naquela época. É como se ele sempre soubesse que em algum momento teria bons sentimentos em seu coração. Acho que Goku percebeu algo lutando contra Vegeta, pois caso contrário seria um idiota, já que apesar de não gostar de matar, ele não é o Superman. Quando criança ele prejudicou muitos. Apesar do treinamento com Kami-sama, teoricamente não queria mais agir assim. Como disse, Goku não é Superman. Quando precisa eliminar um inimigo sem alternativa, ele simplesmente o faz. Por isso, prefiro pensar assim, em vez de acreditar que Goku poupou o assassino dos amigos só para ter um rival forte. Vegeta vai embora do planeta jurando que vai voltar para se vingar, jurando que vai esmagar Kakaroto e todos os outros, como se fossem simples e repugnantes insetos. Na fuga vemos como Vegeta está destruído, até com um olho inutilizado. O fato é que ele finalmente consegue chegar ao seu destino e é atendido pelos médicos ou cientistas do local. Seja o que for, ele é colocado numa cápsula de recuperação. Aqui começam a ser reveladas algumas respostas para perguntas que poderíamos ter, ao mesmo tempo em que outras novas são apresentadas. Acontece que o orgulhoso e poderoso Vegeta nunca foi alguém que pudesse agir 100% livremente. Raditz, Nappa e Vegeta aparentemente faziam parte do exército de alguém ainda mais importante que Vegeta. De longe, um ser que mais tarde descobriríamos que não era apenas o chefe do Vegeta, mas também o cara mais importante do universo. Sem contar as divindades, não é pouca coisa. E sim, também tinha o pequeno detalhe de que esse ser foi quem destruiu o planeta. Vegeta nada, coisinhas pequenas. O caso é que, uma vez recuperado, Vegeta já está por aí andando, pensando em qual poderia ser seu próximo movimento. Um cara roxo que se chama Kui entra em cena. Segundo Kui, seus poderes sempre rivalizaram com os de Vegeta. Isso mostra que Vegeta nunca foi realmente um dos mais poderosos. Mesmo dentro dessa organização, parece haver uma rivalidade bem forte com Vegeta por parte de Kui. Nada realmente interessante, um pouco de provocação aqui e ali,
Até que surge o assunto de Frieza. Sim, ele mesmo. E aqui, amigos, é onde tudo, absolutamente tudo, vai completamente pro caralho. Aqui acontece o ponto de ruptura, onde Vegeta esquece absolutamente tudo o que aconteceu na Terra. E já não temos mais o personagem que tínhamos antes, pois aqui começa o arco do Vegeta em Namekusei. Acontece que o pior que podia acontecer, de longe aconteceu. Frieza ficou sabendo da existência das esferas do dragão, então ele vai até o planeta Namekusei para usar as esferas. E se tornar imortal como se já não bastasse, ou ser o cara mais poderoso do universo. Mais uma vez, sem contar as divindades ou Majin Buu, porque ele estava selado. Além disso, o desgraçado queria ser imortal, e nem era preciso ser gênio para saber que o Vegeta queria se vingar do Frieza pelo que fez com seu planeta, algo que todos sabiam. Vegeta, Frieza, a maioria dos soldados, o público, até o Nappa. Obviamente não era apropriado ou interessante para o Vegeta que o Frieza se tornasse bom. Completamente invencível, o Vegeta manda tudo pro inferno. Ele diz pra Cui calar a boca e embarca numa viagem urgente rumo ao planeta Namekusei, para de alguma forma que ele definitivamente também não conhecia, impedir o desejo do Frieza. E logo de cara já podemos ver o quão épico é tudo isso. Vegeta vai, mas sem um plano, porque não existe plano possível. Vegeta sozinho não vence os capangas de alto escalão do Frieza, muito menos o próprio Frieza. É complicado, mas não há opção. Vegeta está se lançando em uma missão suicida porque também não tem nenhum tipo de apoio neste momento. Sim ou não? Com o Nappa desintegrado, Vegeta chega a Namekusei junto aos guerreiros da Terra e Bulma. Ao chegar, Vegeta admite que não conseguiria vencer Frieza mesmo usando toda a sua força. Mas o príncipe tem um plano. Como eu disse antes, Vegeta é super inteligente. Ele é um prodígio em todos os sentidos, menos na altura. Assim, durante a viagem, ele encontrou uma solução. Ele deveria ser o primeiro a encontrar as esferas e pedir ao dragão a vida eterna. Ainda era complicado, mas ao menos suas chances subiram de 0% para 1%. Agradeço, enfim, não acontecem muitos eventos importantes a partir daqui. Além de Vegeta cometer algumas chacinas inocentes com os nativos de Namekusei. Antes disso, Cui, o otário de antes, chega empolgado querendo derrotar Vegeta de vez, alegando ser tão forte ou mais que ele. A questão é que esse cara de peixe não contava com o maravilhoso poder do Zenkai, então ele é brutalmente destruído por Vegeta, quase sem esforço. O próximo inimigo importante foi Dodoria, que antes era caro, mas deixou de ser após aquele especial de televisão. O mérito de ter acabado com o esquadrão de Bardock. Então, embora Goku tenha vingado seu planeta, seu pai e sua raça derrotando Frieza, que também não foi matando ele, isso ficaria pro Troncos. Vegeta foi quem daria a Bardock a satisfação de humilhar e destruir Dodoria. Apesar de ter recebido ordens de Frieza, Dodoria continua sendo um cretino. Nesse breve combate, vemos que Vegeta continua muito malvado, enganando, ameaçando e eliminando Dodoria. Sim, os centenas de Namekuseidins destruídos já deixavam isso claro, mas só para garantir. Depois disso, seria a vez de Zarbon pelo Power Scaling. Vegeta superou Zarbon, mas ele ainda tinha outra transformação. Transformado, Zarbon derrota Vegeta e o deixa se afogando no rio. Aqui ocorre algo interessante que mostra que, apesar de tudo, Frieza sabia como os Saiyajins eram resistentes e perigosos. Zarbon informa a Frieza sobre a queda de vida, e então Frieza pergunta se ele viu o corpo sem vida de Vegeta ou não. Zarbon responde que não, mas garante que ele morreu. Frieza se irrita e ordena que o procure. Depois, Vegeta ganha um novo Zenkai e derrota o arrogante Zarbon, vencendo enfim os capangas mais fortes do Lord Frieza. Ou talvez não. Outra cena importante é quando Vegeta percebe que Gohan o enganou. Aquele relógio não marcava as horas, era um rastreador para as esferas. Ao perceber, ele se enfurece e persegue os terráqueos. Aqui notamos duas coisas muito interessantes. A primeira é que Vegeta está muito sozinho nessa partida de xadrez que foi a saga de Namekusei. Ele está sem aliados, o que é comum. Os outros dois lados estão contra ele. Isso faz parecer um Rambo espacial, o que é muito legal. O verdadeiro, todos contra mim, sozinho e original. Além disso, ele não consegue mais esconder as emoções, manter a calma ou o estoicismo. Neste momento, Vegeta já estava desesperado, e a situação só pioraria para o príncipe. Lembram que falei que os capangas mais fortes do Frieza já foram eliminados? Bem, acontece que existe um grupo conhecido como as Forças Especiais de Combate Ginyu, um grupo formado por caras muito fortes. E Gudo, Vegeta fica apavorado ao saber que esse esquadrão está aqui. Ele está tão desesperado que só lhe resta concordar em fazer equipe com os terráqueos. Nessa luta, Vegeta se esforçou como nunca antes em sua vida. Ele tenta acabar com seus inimigos a qualquer custo.
A luta contra Rickon é uma das mais brutais, já que ele parecia um inimigo insuperável para os heróis. E Vegeta? Quando tudo já parece perdido, ele aparece, Kakaroto. Ele aparece e faz Rickon dormir, além de humilhar o resto. É nesse momento que o mundo desaba para Vegeta e ele relembra tudo. Não só aquele Saiyajin patético de classe baixa que ele tanto odeia acabou de salvar sua vida, como agora também é muito mais forte do que ele, derrotando rivais que antes nem conseguia enfrentar. Ele não podia acreditar, seu ego, seu orgulho, seu título de príncipe, tudo havia sido pisoteado por aquele maldito do Kakaroto. Apesar de tudo, Vegeta sabe que não é momento para lamentações ou rivalidades. Ele executa os membros das forças especiais fora de combate. Mais tarde, Goku é gravemente ferido pelos truques de Ginyu e precisa ir para uma cápsula de recuperação, que além disso, Vegeta fica para vigiar. Vocês não conseguem imaginar o quão doloroso e difícil deve ser para um guerreiro tão orgulhoso como Vegeta depender o tempo todo da recuperação de Goku para poder enfrentar Freeza. Vegeta também acaba matando Juice de uma forma muito épica. A luta é breve, mas intensa, e Vegeta derrota as forças especiais Ginyu. E pois é, depois de tudo isso, as coisas ficam sim ainda piores. Adivinhou? Por quê? Freeza se move, e após vários eventos, Vegeta, Kuririn, Gohan e Dende precisam agir. A princípio parece que Vegeta não está indo tão mal contra Freeza, mas é revelado o que todos pensávamos. Aquela não era a forma final de Freeza. Por isso, o monstro se transforma e se torna completamente invencível para os heróis. Então, um guerreiro que ninguém esperava chega ao campo de batalha. O próprio Piccolo, um dos meus personagens favoritos da franquia. Ele começa a lutar contra Freeza, e para surpresa de Vegeta, esse inseto verde também é mais forte do que ele. O que está acontecendo aqui? Por que esses caras patéticos ficaram tão fortes? Para Vegeta, naquilo era uma tortura. Revela que ainda restam 2 transformações para ele, e bom, para resumir, ele derrota todo mundo, claro. Vegeta, sem controle e sem opções. Confia que com um Zenkai forte, sem dúvida será capaz de se tornar o Super Saiyajin da lenda, e assim derrotar Freeza. Afinal, seu pai lhe disse que se alguém pudesse se transformar em Super Saiyajin, esse alguém deveria ser Vegeta. Vegeta recebe o Zenkai a contragosto de Dende e depois de dar um tapa no garoto, enfrenta Freeza. Vegeta diz ser o lendário Super Saiyajin, mas Freeza apenas ri. Afinal, Freeza não acreditava na lenda em si. Ele só não gostava de como esses caras aumentavam seus poderes sem parar, por isso os achava perigosos, não por causa da lenda. Vegeta vai para a luta e sofre sua pior humilhação. Ele não é derrotado por Freeza, e sim torturado pelo Imperador Freeza. Ele estava totalmente ciente de como era Vegeta, sabia tudo sobre ele, sabia que era um cara orgulhoso, indomável e, acima de tudo, que algum dia tentaria traí-lo. Tudo estava dentro dos seus planos, e ele também sabia que tratar Vegeta como um maldito trapo velho iria destruir sua mente. E sem dúvidas conseguiu o que queria. Freeza conseguiu fazer com que Vegeta chorasse de pura impotência, que se lamentasse por não ser capaz de enfrentá-lo nem minimamente. Diante de Freeza, tudo tinha sido em vão, nada tinha adiantado, porque desde o começo Freeza era invencível. O dano que Freeza causou em Vegeta foi mais profundo e doloroso que qualquer golpe físico. O orgulho de Vegeta, aquilo que mais o caracterizava e que era sua marca registrada, foi esmagado, destruído e queimado até virar cinzas, não restando mais nada. Vegeta aqui foi apenas uma casca vazia, não vingou seu mundo, nem se tornou o Super Saiyajin que o Rei Vegeta previu. Não foi absolutamente nada, no final viveu para nada. Mas acontece que ainda restava algo, ou melhor dizendo, alguém. Goku surge no campo de batalha como um arcanjo justiceiro. Ele vê Vegeta caído, que com suas últimas forças conta tudo para Kakaroto e suplica que acabe com Freeza, que termine com esse monstro, que pelo menos seja ele quem obtenha justiça pelo que aconteceu com seu planeta. Aqui, entre lágrimas, Vegeta deixou de lado seu orgulho pessoal, para priorizar o orgulho de sua raça, o orgulho dos Saiyajins como um todo. Vegeta entendeu isso. Não importava se era ele ou outro Saiyajin quem acabasse com Freeza, o importante era que um Saiyajin especificamente acabasse com Freeza. Não importava se fosse príncipe ou plebeu, só precisava ser um Saiyajin. Fora do ego pessoal, o orgulho de todos, acima do orgulho de um só. Antes, Vegeta disse a Freeza que Kakaroto era o lendário Super Saiyajin e que iria matá-lo. Que agora tudo estava bem, agora ele podia partir.
Vegeta é finalmente morto por Freeza e Goku faz um pequeno enterro para ele, entendendo que, apesar de suas diferenças, neste caso, havia algo em comum que os unia, algo que ia além de qualquer outra coisa. Seus laços de sangue, seus laços Saiyajin. E Vegeta não estava errado, pois Kakaroto acabaria sendo aquele que colocaria um fim temporário em Freeza. Trunks concedeu a permanência, o que teria sido uma conclusão brutal. Vegeta é um personagem incrível, apesar de não ser um dos meus favoritos. Não reclamo do que ele fez depois, mas essa é minha opinião sobre Vegeta. Os arcos dos Saiyajins e de Namek juntos te contam uma história brutal de um cara mau que queria vingança que não conseguiu, que foi humilhado e destruído, mas que no final pelo menos pôde deixar sua vingança nas mãos de alguém que, ironicamente, ele odiava com todas as forças. No final, a vida é um enorme desastre, um desastre de ironias. E quanto mais você cresce, mais percebe isso. Vegeta em Namekusei, o homem sem medo e o orgulho de uma raça. O vídeo ficou um pouco longo, espero não ter entediado vocês. Entendo que resumi coisas que todos nós aqui já sabemos, mas isso é necessário para entender perfeitamente o que Vegeta passou nesse arco. Foi sem dúvida o arco em que Vegeta esteve mais ferrado. A cada 5 minutos aparecia um novo problema horrível para lidar. Era um nunca acabar. Ver um Vegeta tão desesperado e louco, cara, não teve preço. E se vocês estão se perguntando por que eu chamo ele de Vegeta ou não Vegeta ou Vegeta, é porque Vegeta me lembra o Vegeta 777 e é muito estranho. Por isso, Vegeta. Enfim, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.